Vamos falar agora com a senadora Simone Tebet e o senador Randolfo Rodrigues, vice-presidente da comissão. Os dois estão aqui com a gente, o Valdo também. Bom dia, obrigada pela presença de vocês. Começo com o senador Randolfo Rodrigues. Quais os próximos passos, senador? Os senhores devem ir hoje à PGR, entregar o documento, o relatório final? Júlia, Valdo, meu bom dia a todos os assinantes, meus cumprimentos também à minha querida colega Simone Tebet, que junto conosco nesses 6 meses acompanhou e esteve neste difícil, longo, penoso, mas também, eu diria, com resultados deste trabalho da Comissão Parlamentar de Inquérito da pandemia. Hoje nós inauguramos uma fase nova, Júlia. Nós iniciaremos a entrega do relatório, daqui a pouco, às 10h30, faremos inicialmente a entrega do relatório ao senhor Procurador-Geral da República, ao doutor Augusto Aras. Temos previsto ainda, para o decorrer do dia de hoje, pelo menos mais 2 encontros, um às 11h30 com o ministro Alexandre de Moraes. Iremos também com o ministro Alexandre de Moraes agradecer o compartilhamento das informações do inquérito de fake news, que foi importante para os trabalhos dessa Comissão Parlamentar de Inquérito. Ao mesmo tempo, iremos dialogar com o ministro Alexandre de Moraes, porque parte das consequências da Comissão Parlamentar de Inquérito, inclusive uma dessas consequências, foi encaminhada ainda ontem para o doutor Alexandre de Moraes, que é uma petição, uma medida cautelar em decorrência da última declaração pública do presidente da República, associando vacinas à síndrome de imunodeficiência adquirida, a AIDS, o que, obviamente, é mentira e é criminosa. Ontem nós tomamos um encaminhamento em relação a isso, iremos conversar sobre esse encaminhamento com o ministro Alexandre de Moraes. Pretendemos ainda no dia de hoje também fazer a entrega do relatório ao presidente do Senado, ao presidente Rodrigo Pacheco. Junto a isto, entre hoje e amanhã, se pretende a aprovação da resolução que cria o Observatório da Pandemia. E nós daremos sequência a uma agenda também de entrega do relatório ao Tribunal Penal Internacional. Já estamos em tratativas com o procurador do Tribunal Penal Internacional. E na semana entre 10 e 14 de novembro, a entrega do relatório também à Força-Tarefa do Ministério Público Paulista e às comissões parlamentares de inquérito da Câmara de Vereadores e da Assembleia Legislativa Paulista, que acompanham o caso da Prevent Senior, além de levar documentos que nós reunimos sobre o que ocorre nos hospitais federais do Rio de Janeiro ao Ministério Público daquele estado. Então, inauguraremos daqui a pouco uma agenda da entrega e do acompanhamento do relatório. Bom dia, senador. Bom dia, senadora Simone Tebet. Senadora, a senhora que é do mundo jurídico, né, e conhece muito bem essas questões. Esse relatório, eu tenho conversado até com o ministro do Supremo e todos têm destacado que ele está um pouco diferente dos anteriores, está muito bem embasado tecnicamente e juridicamente nas propostas de indiciamento. Dentro dessa visão da senhora, a senhora acredita que o PGR pode simplesmente arquivar esse processo? A senhora acha que ele pode tomar esse caminho ou a senhora acha que ele deveria já abrir uma investigação imediatamente? Bom dia, Valdo, bom dia, Júlia, bom dia ao nosso querido e guerreiro senador Randolfo, que foi fundamental no processo da CPI. Não, Valdo, eu acho que, bom, primeiro o senador Randolfo, como sempre, foi muito feliz. Assim, a CPI, ela se encerrou ontem, mas não como um final, mas como um novo começo, né? Agora nós vamos para um novo campo, para um outro campo, que é o campo da justiça. E estaremos, como é a nossa obrigação, vigilantes, exigindo providência dos órgãos de controle. Então, em relação à sua resposta, da mesma forma, não podemos esquecer que o Ministério Público é o maior órgão de controle e fiscalização do país. E ali, quando nós falamos de PGR ou de promotor de justiça, nós estamos falando de servidores públicos. A omissão também é crime. Nós estaremos vigilantes para que o Ministério Público, federal ou estadual, não cometam esse crime de omissão.
solução. A Procuradoria-Geral da República tem uma grande responsabilidade com o país. Eu ouvi muito pela imprensa nos últimos tempos, mas acontece que o procurador foi indicado pelo presidente da República, ele vai colocar na gaveta esse processo. Não vamos esquecer que o Ministério Público é, na realidade, na sua hierarquia, uma pirâmide. Na base, nós temos a maioria mais que absoluta dos representantes deste órgão. E na ponta, nós temos alguém que o representa. Como é que alguém o representa vai contra a vontade, aquilo que tá no processo da CPI e a vontade da maioria dos promotores de justiça. Então, eu não vejo como o Procurador-Geral de Justiça da República possa fugir dessa responsabilidade, sob pena, inclusive, de estar cometendo crime, o próprio crime de prevaricação. Com isso, eu não quero dizer, e você foi feliz quando disse que os especialistas dizem que o relatório está muito bem embasado e completo, que ele tenha que aceitar todos os tipos penais. Nós investigamos, nós indiciamos e cabe ao Ministério Público denunciar. Vão ser 80, vão ser 70, 75 os indiciados, isso cabe ao Ministério Público, mas ele vai ter que fundamentar e justificar o porquê indiciou alguém e denunciou alguém e não outro, e por que ele aceitou alguns tipos penais, alguns crimes considerados crimes e não outros. Por quê? Porque, repito, você foi muito feliz. O relatório foi muito bem fundamentado, porque foram 6 meses de investigação, com base em testemunhos, provas documentais, quebras de sigilo fiscal, bancário, enfim, telefônico. Então, uma gama de elementos probatórios, que agora faz no processo inverso com que o Ministério Público, para não aceitar, tenha que devidamente justificar. Eu acredito na justiça brasileira e acredito no Ministério Público. Senador Randolfo Rodrigues, aproveitando essa parte final da resposta da senadora Simone Tebet, dizendo que o procurador não pode simplesmente arquivar um pedido como esse da CPI e outros que estão lá sem apresentar a devida justificativa e dar conhecimento para o Supremo Tribunal Federal sobre os motivos, né? Eu lembro que ontem a ministra Carmen Lúcia encaminhou para o Procurador-Geral da República 5 casos de ações, dizendo para ele claramente, olha, preciso de informações em 15 dias sobre o que está sendo feito, e ela alertou na decisão que ela mandou para o PGR que ele não pode simplesmente arquivar esse processo, que se for arquivar, ele tem que dar justificativas e qualquer diligência ele não pode tomar por conta própria, ele precisa informar a ela, que é a relatora. Por que isso? Essa é a minha pergunta. Porque até então, o procurador estava simplesmente, abre uma investigação preliminar, não dá ciência a ninguém sobre o que está sendo feito sobre essa investigação preliminar e depois diz, arquiva-se, sem nenhuma justificativa. Então, neste caso da CPI, né, desse relatório, esses procedimentos que a senadora Simone Tebet acabou de dizer, como é que vocês vão acompanhar? Como é que vocês vão proceder para que não se repita o que estava acontecendo agora e adotando, inclusive, a estratégia não é nem estratégia, uma decisão legal da ministra Carmen Lúcia que coloca o procurador sob pressão? Paulo, tal qual também foi assentido e destacado aqui pela senadora Simone Tebet. E como já foi dito anteriormente, inclusive em despacho da ministra Rosa Weber, não cabe ao Ministério Público, no ordenamento jurídico constitucional pátrio, ser uma espécie de mero espectador geral da República, ser uma espécie de mero despachador geral da República. O Ministério Público tem atribuições, e não são poucas, à luz do nosso ordenamento constitucional. Aliás, o texto constitucional de 1988 elevou o Ministério Público a uma espécie de fiscal da lei, fiscal da sociedade, promotor dos interesses da sociedade, titular do chamado indúbio pro società no nosso ordenamento constitucional e jurídico. Despacho, que você muito bem cita, da ministra Carmen Lúcia, fala nesse sentido, se destaca nesse sentido. A ideia do que faremos hoje, como a senadora Simone aqui destacou, ao levar o relatório pessoalmente ao Procurador-Geral da República, é também para informar o senhor Procurador-Geral que nós estaremos vigilantes, que nós estaremos acompanhando os desdobramentos. Não bastaria somente o ato de fazer a entrega. Basta ser destacado também o que está na lei. Veja, a lei estabelece, a lei que rege
o funcionamento das comissões parlamentares de inquérito e as consequências dos relatórios de comissões parlamentares de inquérito, destaca que a eventual omissão de autoridades a qual o relatório é entregue pode responsabilizar essa autoridade do ponto de vista administrativo, do ponto de vista penal, do ponto de vista civil, se não ocorrer diligências no prazo, pelo menos, de 30 dias, se não tiver encaminhamentos no prazo de 30 dias. Além disso, a própria legislação do nosso Código de Processo Penal, nossa própria legislação processual penal, estabelece uma possibilidade que nós estaremos estudando, estaremos acompanhando, que é a possibilidade da ação penal subsidiária da pública, que ocorre no caso de 15 dias de eventual desídia por parte do Ministério Público. Valdo, uma circunstância seria se nós tivéssemos, desde ontem, nos acomodados em berço esplêndido após a apresentação, após a aprovação do relatório final. Nós decidimos não nos comportar assim. Fato de estar aqui presente junto com vocês, da senadora Simone, que teve uma atuação destacada e protagonista nessa comissão parlamentar de inquérito, está aqui com vocês. O fato de termos essa agenda que aqui anunciei é uma prova material de que nós terminamos um serviço e estamos, no dia de hoje, começando uma segunda etapa. Senadora, pegando então como gancho que o senador falou, o procurador-geral pode seguir todo o rito formal. Ele pode abrir o inquérito e dizer estou investigando. Só que isso é muito diferente de investigar, de fato. E muita gente no Senado diz que a tendência é ele abrir uma investigação formal justamente para fugir ou sair desses ataques de que não estaria fazendo nada e ir tocando a bola meio de lado. Nesse caso, o que poderia ser feito? Porque formalmente está aberta a investigação, né? Então ele pode falar que é o ritmo que a investigação tem, o ritmo dele. E outra coisa que eu queria colocar para a senhora também, a senhora que é integrante da CCJ, o procurador-geral ele está numa situação meio dúbia, porque por um lado ele está esperando a possibilidade de ser indicado para o STF, caso não saia a votação, caso André Mendonça seja derrubado, né, na CCJ e no plenário da casa, e por outro lado ele precisa agradar os senadores, que é quem aprovam ele na CCJ e no plenário. Então, a situação meio dúbia, ele tem que atender a dois senhores, né? E como se diz no ditado popular, depois o Valdo me ajuda aqui, que ele é bom de ditado, não dá para você atender a dois senhores. Está na Bíblia. Pois é, Júlia. Na Bíblia. Bom, primeiro, em relação à primeira parte da sua pergunta, essa é a razão da criação dessa frente, que nós estamos chamando de observatório, em que nós teremos uma comissão formada por senadores e agora senadoras da República, para acompanhar oficialmente, em nome do Senado Federal, portanto, como órgãos de fiscalização e controle também, o Ministério Público, que é um órgão de fiscalização e controle. Isso é que significa harmonia, embora independência dos poderes. Nós estaremos legitimados, uma vez aprovada a resolução do Senado Federal, para que possamos falar em nome do Senado e fiscalizar, obviamente, acompanhar os trabalhos da Procuradoria-Geral da República. Ele não poderá apenas abrir formalmente, mas terá que analisar com profundidade todas as denúncias apresentadas no Comissão Parlamentar de Inquérito. Afinal, é uma CPI que depois de 6 meses foi aprovada pelo Senado Federal da República Federativa Brasileira. Este é um ponto. E nós temos sim todos os mecanismos e instrumentos para fiscalizar e acionar, se for o caso, a Justiça, leia-se o Supremo Tribunal Federal, diante de qualquer inércia, de qualquer omissão, de qualquer prevaricação, de qualquer que seja, especialmente no caso de uma autoridade pública. Em relação à sabatina do indicado do presidente da República, André Mendonça, eu acredito que se dará de uma forma muito mais rápida do que o início e, obviamente, o andamento do processo no Ministério Público Federal, nos Ministérios Públicos Estaduais e na PGR em relação ao resultado do trabalho da CPI. Eu não consigo imaginar fecharmos o ano, ou mesmo o final do mês de novembro, sem haver sabatina na CCJ. Se isso não acontecer, acho que o presidente da CCJ
ela entra numa situação, numa zona de penumbra cinzenta muito perigosa, porque ele também poderá estar incorrendo aí em algum tipo de abuso de poder e, consequentemente, qualquer membro, qualquer senador da República poderá estar acionando o próprio Supremo Tribunal Federal, que num primeiro momento diz, olha, isso é uma questão interna corporis. É verdade, mas a partir do momento em que o tempo vai se prolongando e você tem o comprometimento do andamento dos trabalhos, não só no Supremo Tribunal Federal, que inclusive interfere nas decisões judiciais em última instância, mas também nos conselhos nacionais do Ministério Público e do Judiciário, no CNJ e CNMP, que também estão com desfalque em relação às suas indicações, um senador da República, ou mesmo um presidente de uma comissão, começa, repito, a entrar numa zona cinzenta, perigosa, porque pode ser acionado e pode ter uma decisão desfavorável do Supremo, no sentido de intervir de forma, a meu ver, legítima, numa decisão dizendo, como eu disse, omissão também é crime, decida, quer dizer, paute, marque uma data para que o indicado presidente da República seja sabatinado. O que eu quero dizer com isso de forma objetiva, Júlia, que embora eu entenda a sua preocupação e também comungo com ela, a meu ver, não está necessariamente atrelada à indicação ou não de um outro nome para o Supremo Tribunal Federal. A meu ver, a preocupação é outra, é ver até que ponto há uma relação mais próxima do Procurador-Geral da República com quem o indicou, que é o presidente da República, para o cargo da PGR e não para uma possível indicação para o Supremo Tribunal Federal. Tá certo. O senador Randolfo Rodrigues queria te ouvir sobre isso também, colocando já mais uma pergunta sobre o crime de responsabilidade, né? A expectativa na Câmara, no Congresso no geral, é que não vai andar, porque Lira já tem ali mais de 100 pedidos de impeachment, nada aponta para uma mudança de comportamento dele agora, mesmo com o relatório da CPI. E o crime contra a humanidade no TPI, no Tribunal Penal Internacional, queria que o senhor falasse um pouquinho rapidamente sobre os trâmites, porque tem que fazer toda a tradução juramentada, colocar no sistema eletrônico, queria saber quando que isso vai ser feito. Então, em relação ao crime contra a humanidade, a Comissão Parlamentar de Inquérito já estava com os trâmites necessários para requisitar uma audiência com o procurador do Tribunal Penal Internacional. Essa solicitação já foi feita. Já estamos em contato também com a doutora Steiner, que junto com o escritório do doutor Miguel Reale foi fundamental para acompanhar e preparar e assessorar e fundamentar o relatório da Comissão Parlamentar de Inquérito. Eu queria inclusive destacar o papel da senadora Simone, do senador Alessandro, na articulação junto com o doutor Miguel Reale, com a doutora Steiner, que inclusive se colocou à disposição neste contato e nessa articulação para audiência com o procurador do Tribunal Penal Internacional. Já determinamos a tradução de todo o relatório da Comissão Parlamentar de Inquérito, sobretudo no que tange onde se apontam os crimes contra a humanidade. Essa tradução, a assessoria do Senado nos pediu um prazo de pelo menos 30 dias para a conclusão deste trabalho. É um trabalho técnico, é um trabalho detalhado, e ao fim desse trabalho nós já estaremos prontos para levá-lo ao Tribunal Penal Internacional. No que se refere ao crime de responsabilidade, já atuando, eu diria, não mais como comissão parlamentar de inquérito, e aí na condição de observatório, a nossa intenção é levar o relatório da comissão parlamentar de inquérito ao deputado Arthur Lira, apontando no relatório o crime de responsabilidade. Mas não cabe à comissão parlamentar de inquérito fazer o pedido de impeachment. Nesse sentido, já estamos em contato com diferentes atores, junto a juristas, junto a entidades da sociedade civil, junto a entidades legitimadas, para que estas entidades fundamentem o pedido de impeachment a partir dos crimes de responsabilidade que estão apontados no relatório. E a nossa intenção, então, tendo isto pronto, já agora no mês de novembro, fazer a entrega do relatório à Câmara dos Deputados
com os apontamentos do crime de responsabilidade. É fundamental, Júlia, destacar o seguinte: a mesma lei que rege as comissões parlamentares de inquérito, que dá o prazo de 30 dias para que sejam tomadas providências devidas, sob pena de responsabilização civil, administrativa ou criminal, ela vale tanto para o Procurador-Geral da República, como também para o presidente da Câmara dos Deputados. Então, é a mesma lei. Nós esperaremos, em 30 dias também, do senhor presidente da Câmara dos Deputados, um despacho fundamentado de quais as providências por parte dele foram tomadas à luz do relatório da Comissão Parlamentar de Inquérito. Senadora Simone Tebet, a CPI, durante esses quase 6 meses de funcionamento, funcionou como um importante contraponto ao presidente da República em relação à questão da Covid, né, do enfrentamento da pandemia do coronavírus. Vocês vão criar agora o que está sendo chamado de observatório da Covid, o observatório que vai acompanhar todos os passos. Mas a senhora não teme que esse observatório não tenha a mesma força, o mesmo poder da CPI, da Covid, da pandemia, que desempenhou esse papel importante? Como ocupar esse espaço da CPI, garantindo a manutenção desse contraponto em relação ao presidente que continua insistindo na divulgação de notícias falsas em relação ao coronavírus? Valdo, se você me permitir, eu não tenho preocupação, não. Ao contrário, eu acho que a CPI agora, ela passa a ter vários tentáculos. A partir do momento em que o resultado, a conclusão da CPI, nos termos da legislação, da lei e da Constituição, faz com que, de acordo com a legislação, os trabalhos tenham que ser encaminhados aos órgãos de controle e fiscalização. Veja que eu falei no plural. Nós teremos, a partir de agora, vários órgãos que estarão se somando ao nosso trabalho, complementando e dando continuidade a ele. Veja, nós teremos várias frentes. Nós estamos falando da Procuradoria-Geral da República, porque é a nossa maior preocupação com as autoridades que têm foro privilegiado, a competência é ali, mas nós não podemos esquecer, como bem disse o senador Randolph, que algumas frentes de trabalho nos Ministérios Públicos Estaduais estão ou irão se iniciar a partir de agora. Nós teremos o trabalho do Ministério Público Estadual de São Paulo, do Rio de Janeiro e de qualquer estado da Federação Brasileira que investigar qualquer tipo de crime que teria sido cometido ou que está sendo cometido, inclusive com dinheiro público. Nós estamos falando muito de negacionismo, mas nós não podemos esquecer dos supostos crimes de corrupção, de crimes contra a administração pública que nós descobrimos no meio do processo. Nós estamos falando muito de prevaricação, de negacionismo, de tratamento precoce, mas nós descobrimos ali também esquemas, não só em nível nacional, mas também em nível estadual, de corrupção ativa, pacífica, tráfico de influência, organização criminosa, enfim, peculato, né, que é realmente o que a gente chama de corrupção no poder público. Então, se nós tivermos Ministérios Públicos Estaduais, Ministério Público Federal, como bem disse Randolph, também nós temos o Tribunal Penal Internacional que vai ser acionado. Na Câmara dos Deputados, o início de um processo que se inicia agora de cobrar do presidente Arthur Lira uma definição em relação ao crime de responsabilidade, portanto, impeachment do presidente da República. Isso faz com que abra-se o leque. A imprensa, que é sempre livre, vigilante e democrática, também nos ajuda a levar à sociedade brasileira o que está acontecendo. Ao contrário, eu acho que nós teremos, não sei se Randolph concorda comigo, é muito trabalho, porque não será apenas uma observação ali que faremos, mas também estaremos, no caso de omissão de qualquer um desses entes, nós poderemos, como, por exemplo, já foi dito pelo senador Randolph, numa possível omissão do Procurador-Geral da República, entrando com uma ação privada subsidiária pública. Isso também está sendo analisado. Teremos muito trabalho pela frente, a imprensa sempre vigilante dá a informação devida e faz o contraponto a esse negacionismo, que, se me permitir, aqui, embora esteja sendo longa na resposta, o que a CPI comprovou é que sim, a pandemia ela foi mundial, mas nenhum país do mundo administrou tão mal essa pandemia. O governo não advogou, trabalhou pelo país. O governo federal, o presidente da República, ele trabalhou pela pandemia, contra
e não contra ela, ou seja, foi um culto quase que à morte e não à vida. Então há muito que se fazer e há muita responsabilidade e há muito a que responder o governo federal e todas as autoridades envolvidas. Nós estaremos atentos e vigilantes. Esse assunto requer, em nome das mais de 605 mil vítimas perdidas pela pandemia do coronavírus, merece justiça. E nós sabemos do nosso dever. Agora é hora de fazer justiça em nome dessas mortes prematuras, centenas de milhares de mortes prematuras que vimos nesses 1 ano e meio de pandemia. Tá certo. Senadora Simone Tebet, muito obrigada. Senador Randolfo Rodrigues, muito obrigada também. Até a próxima. Bom trabalho para os dois. Valdo, depois falamos. Obrigado, Júlia. Obrigado, Valdo. Até já, Simone. Um abraço a todos.